Palmeiras 2, Corinthians 0, depois da final do Paulistão, que o Corinthians foi campeão, os dois times voltaram a se encontrar lá em Barueri e o Corinthians foi amassado, né? 2-0, nem reflete o que foi o jogo, infelizmente. O Corinthians foi dominado do início ao fim. O Corinthians entrou com um time com vários desfalques, né? A gente não teve o goleiro Hugo, Gustavo Henrique não estava à disposição, Rodrigo Garro, Fabrício Angeleri, que causou ótima impressão nos poucos jogos que fez, também não pôde atuar ali na lateral esquerda, está contundido, e mais uma vez a gente não teve o Igor Coronado aí para ajudar a gente na hora que o time realmente precisava dele. Que a gente vai falar, meu? O pessoal tá reclamando pra cacete do Donelli, né? Que realmente não é goleiro pro Corinthians. Quem falar que ele é um goleiro para ser titular do Corinthians tá completamente equivocado. E a gente tem que debater o Donelli se ele é goleiro para ser reserva, se ele tem nível para ser reserva do Corinthians, né? O que eu particularmente acho que não tem, né? É um menino, eu sempre falo, pô, sou cuidadoso, porque é corintiano de verdade, né? Realmente ama o clube, tá lá a vida inteira, respeita pra cacete a camisa, mas é, não tem nível para ser goleiro do Corinthians. A culpa da derrota foi dele? Não, não foi. Não foi dele. A questão do Corinthians nesse momento da temporada ela é multifatorial, são vários fatores, né? Para mim, o principal é o elenco, né? A gente falou no pós-jogo contra o Bahia, a gente falou naquele jogo no último jogo contra o América de Cali, né? Que o Corinthians entrou com um time alternativo. O Corinthians é um time que obteve sucesso na reta final, esse Corinthians do Ramon Dias, né? Na reta final do Brasileirão, e no Campeonato Paulista, principalmente ali na semifinal e nas finais com o Palmeiras, jogando com o time completo e no limite. No limite, o Corinthians, aquele Corinthians que até encantou a gente na reta final do Campeonato Brasileiro, ele jogou 8, 9 partidas ali no limite dele, né? E atropelou todo mundo. Mas nenhum time, principalmente uma temporada igual essa, em 2025, com jogos encavalados aí, por causa do Super Mundial aqui nos Estados Unidos, nenhum time vai jogar com o time titular todas as rodadas, em todas as competições, 2, 3 vezes por semana, é impossível, né? E aí um elenco como o do Corinthians, cheio de problemas em várias posições, tem várias posições que o Corinthians não tem nenhum bom jogador, né? Para jogar no miolo de zaga, por exemplo, o Corinthians não tem nenhum bom jogador. Nenhum deles é bom, né? Nenhum deles é um zagueiro seguro e com nível para ser o dono da zaga de um clube do tamanho do Corinthians. E aí é um problema, né? Porque quando você monta uma zaga com dois zagueiros, pelo menos um deles tem que ser muito bom, dá para segurar a onda. Né? A gente viu um clássico do Corinthians é o Carlos Gamarra, né? Que jogou nos anos que ele jogou no Corinthians, ele jogou com João Carlos, com Batata, com Cris, né? E todos esses caras pareciam ter algum nível, né? Porque estavam jogando ao lado do Gamarra. Mas a gente viu que esses caras jogando sem o Gamarra eram terríveis. E é isso, o Corinthians precisa urgentemente de um grande zagueiro. Esse é um problema para resolver. As laterais são dois problemas. O Corinthians tem o Angeleri, mas a gente ainda está conhecendo ele aí, essa passagem muito embrionária aí no Corinthians, mas a gente vai ter que ver se ele tem condições físicas de jogar bastante, né? Um jogador aí que parece ter problemas físicos, não jogou muito nos últimos anos. Então, tem esse cara na lateral esquerda, mas os outros dois reservas, não vou nem contar o Palácios, né? Essa é uma história que vai ficar, a gente vai lembrar eternamente essa história do Palácios no Corinthians. Quem é que tá falando a verdade? Quem é que tá mentindo? O cara não existe, né? Não joga. Mas o Bidu o Matheus Bidu e o Hugo não tem condição nenhuma, né? Não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians, jogadores muito fracos. Na lateral direita, a gente só tem o Mateuzinho, né? O Léo Maná, até difícil contar, realmente jogador muito fraco. O Mateuzinho também não tem nível, né? Custou caro, né? Muitos desses jogadores, a gente fala, pô, na zaga,
O Kaká, cara, custou caro, o Félix Torres custou caro pra caramba. Não vou nem falar do salário desse cara, porque todo mundo ganha uma fortuna, né? É uma loucura. O Mateuzinho custou muito caro, né? São jogadores que custaram caro, jogadores que custaram o preço de jogadores titulares, assim, jogadores que chegam para resolver e na realidade não passam nem perto disso, né? Então, para mim, o principal problema do Corinthians é o elenco, né? Tem muitos problemas, como eu disse, muitas posições do Corinthians nem tem jogadores bons, outras posições não tem nenhum ruim, né? Por exemplo, um atacante de lado de campo, um driblador, o Corinthians não tem como apresentar alternativas de jogo, né? Todo mundo, quando o Ramon Dias escala 3 atacantes, igual escalou contra o América de Cali, todo mundo fica, porra, puto, caralho, esses 3 atacantes não funciona, não funciona. Não é que não funciona, também não é meu esquema favorito, o esquema com 2 pontinhas, mas se você tem 2 jogadores de lado de qualidade, que quebram linhas, dribladores, né? Aí pode ser uma opção interessante em determinados momentos, em certos jogos. O Corinthians não tem essa alternativa, né? E aí um ataque com o Yuri e Memphis já começa a ficar um pouco manjado também. Tem isso também, né? Aquela impressão inicial, aquele bom desempenho inicial na reta final do Campeonato Brasileiro, quando os jogadores chegam, os reforços chegam na janela de meio de ano e o Ramon Dias arma aquele time, aquele trio na frente com Garro, Yuri e Memphis, é uma novidade. Então os adversários, muitos são pegos de surpresa e tal, e os caras realmente jogaram bem, né? A ausência do Rodrigo Garro é um jogador especial, né? Um meia de altíssima qualidade, que é raro no futebol de hoje em dia. A própria seleção brasileira não tem um meia assim, e que faz o time funcionar, né? O time sem o Garro, ele perde, porra, sem sacanagem, perde 50% do poder de segurar a bola e de coordenar o ataque, né? Ele dita o ritmo, é o jogador mais importante do Corinthians. Ele e o goleiro, né? O Hugo Souza e o Rodrigo Garro, com certeza, né? Claro que é um esporte coletivo, tudo tem que funcionar ali, mas ele é o cara que no setor ofensivo aí coordena tudo. Sem ele, o Corinthians perde demais, né? No jogo de ontem, o Corinthians entrou com 4 jogadores no meio, né? E se você olhar quem estava no banco, cara, é difícil. O que o Ramon Dias poderia fazer? De repente, colocar o Memphis para armar, recuar ele e entrar com Yuri e Thales Magno, talvez fosse uma alternativa. Mas, pô, sei, a verdade é que o time do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians, né? E a configuração dos dois times ontem, especificamente no jogo de ontem, eu estava preocupado antes do jogo, porque o Palmeiras tá ainda mais forte, né? Jogadores, o Paulinho fez a estreia, o Paulinho que era do Atlético Mineiro. O Palmeiras é o time que mais investiu essa temporada, é um time muito forte que vai brigar pelos campeonatos, né? E o Corinthians, se não tiver com todos os jogadores à disposição em boa forma, não consegue montar um time aí que vá brigar, por exemplo, pelo título do Campeonato Brasileiro. Impossível. Impossível. O Corinthians precisa de reforços aí para qualificar esse elenco para ter chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, essa temporada, se acabasse agora, já é a melhor temporada do Corinthians em 5, 6 anos, né? Porque a gente foi campeão, principalmente isso, a gente levantou uma taça, tirou um peso das costas, né? Muita criança aí, muita molecada que nunca tinha visto o Corinthians ser campeão, né? Um menino igual meu filho, tem 9 anos, foi o primeiro título que ele viu, né? Então isso não pode ser desconsiderado, a gente tem que valorizar, e não dá para apagar isso aí do trabalho do Ramon Dias, né? Que esse Corinthians do Ramon Dias é o melhor Corinthians que a gente viu aí nesse período, né? Nesses últimos 5, 6 anos. É o melhor Corinthians que a gente viu em termos de futebol jogado e tal. Tem um monte de problema que eu estou enumerando aqui, mas não dá para negar isso aí. Eu não tiraria o Ramon Dias, não acho que é hora de trocar de treinador, principalmente quando a gente olha para o mercado aí. Eu não acho que essas opções que tem por aí são interessantíssimas. Né? Luiz Castro, cara, Tite, porra, eu acho que o Ramon e o Emiliano conhecem o elenco ali e cometem erros pra cacete, cara. Pra cacete, principalmente nos mata-matas, né? A gente sabe que as 2 semifinais do ano passado
o Corinthians poderia ter tido resultados melhores, né? Poderia mesmo. Eles cometeram erros. Aquele primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, um erro de escalação terrível. Contra o Racing também, né? Principalmente o jogo de volta, né? Aquelas substituições que mataram o time. Então, é, mas eu realmente não acho que é o caso de trocar de treinador. Acho que não tem treinador que dê jeito num sistema defensivo com jogadores tão desqualificados, jogadores tão ruins, mal posicionados. André Ramalho, Kaká, jogando ontem, né? O próprio Gustavo Henrique entregou aquele gol no jogo contra o Huracan aquele dia de forma bizarra, né? O Félix Torres nem falar, né? O Félix Torres, eu já falei e repito, o Corinthians se pudesse arrumar um negócio para mandar ele para outro lugar, para outro time, seria o ideal, né? Mas óbvio que eu não estou eximindo completamente os dias de responsabilidade, né? Como eu disse, ele não só nesses jogos que eles erraram, mas os resultados também, apesar da gente ter ganhado o Campeonato Paulista, o Corinthians caiu na pré-Libertadores, né? Um golpe terrível para o clube, até em termos financeiros aí para a temporada 2025. O Corinthians começou muito mal, né? 2 jogos ainda não venceu, perdendo em casa na estreia na Sul-Americana, que também é uma opção de Copa interessante para título, né? É... Questão do goleiro aí é complicado. Eu fiz umas anotações aqui, mas não sei, acho que talvez fosse a hora de testar o Felipe Longo, né? Já que ainda falta um tempo para o Hugo voltar. Vamos testar o outro menino, né? Dar uma preservada no Matheus Donelli, né? Que é um goleiro aí que pegou umas bolas difíceis ontem, né? Mas alguns chutes aí nos gols, né? Pô, parece que o braço dele não estica, é meio complicado. Acho que talvez fosse hora de testar um outro goleiro ali. Mas como eu disse, né, não é culpa de um, é culpa de todos ali, é da comissão técnica também, da diretoria, né, que gastou demais com jogadores aí, talvez sem fazer uma avaliação pouco mais criteriosa, né? Foram trazendo ali. O próprio Mateuzinho foi por impulso. Ele veio para o Corinthians, estava treinando, e aí o Flamengo falou: não, pode voltar, né? Não vai rolar o negócio. E aí o Augusto Melo se desesperou naquele início de gestão ali, bem conturbado, né? E foi lá e despejou um caminhão de dinheiro para trazer o Mateuzinho. E, enfim, foi um equívoco. É, e mesmo, cara, a gente tem reclamado às vezes de alguns jogos que o Corinthians jogou completo. É claro que essa temporada está sendo difícil por causa da situação do Garro, né? Que mesmo quando jogou não estava 100%. Agora a gente sabe que ele está com problema no joelho. Mas às vezes os jogadores, até os titulares, às vezes parece que entram em campo desligados, né? Desconectados, a coisa não anda e tal. Então o Corinthians parece que é um daqueles times que determinados jogos ele entra focado, entra com tudo, né? Nos 2 jogos contra o Palmeiras, graças a Deus, nas finais do Paulistão, o Corinthians entrou com foco, com muita vontade e foi campeão. Mas tem jogos que os caras entram com displicência, né, cara? Parece que não dividem as bolas, bem complicado. Isso aí é uma coisa para a gente continuar observando também. Mas, enfim, acho que deu para dar um apanhado geral. Acho que o principal problema do Corinthians, tirando a diretoria, né, não vou entrar nisso, porque isso aí é chover no molhado. O principal problema do Corinthians, com certeza, é o elenco. Tem muitos jogadores, muitos jogadores. A gente fala, quando o Corinthians perde 2 titulares, cara, e tem que substituir por 2 desses caras aí, 2 desses reservas, a qualidade despenca, né? O Corinthians tem o Hugo, que é um goleiro melhor do Brasil, né? Excelente goleiro que ganha jogo e que ganha campeonato. O Corinthians tem o Angeleri, né? Como eu disse, causou boa impressão. O jogador parece ter nível para jogar no Corinthians. Tem o André Carrijo, que é muito bom jogador, que às vezes também dá umas desligadas, né? No gol ontem ele, pô, o pé meio mole e tal. Mas é muito bom jogador, o André Carrijo. Tem o Rodrigo Garro, que eu falei. Tem o Breno Bidon, eu gosto. Acho que é um menino que ainda vai evoluir. Bom jogador, tem qualidade. E na frente, né? O Memphis Depay, o Yuri Alberto também. São bons jogadores. Então, eles têm 5, 6 bons jogadores aí.
Mas esses outros aí comprometem demais, né, comprometem, demais esses outros jogadores que têm que compor um time com 11. Então é isso, eu acho que o Corinthians precisa urgentemente aí de pelo menos um grande zagueiro, um zagueiro de qualidade, um zagueiro que para chegar e ser titular, e tem que ser alguém com bom histórico físico, né, porque também não adianta trazer um grande jogador com nível para ser titular que joga 30 jogos por temporada, uma temporada tão exigente com tantos jogos, né. Enfim, é isso, é mais um desabafo aqui do que um pós-jogo, meio atrasado, mas, a gente espera que o Corinthians, melhore aí, que as coisas, se acalmem, né, o Campeonato Brasileiro é longo e o Corinthians tem que focar, mas como eu disse já, a gente já foi campeão essa temporada, o Corinthians não vai brigar para cair, né, como brigou nos últimos 2 anos aí no Campeonato Brasileiro. Esse ano o Corinthians não vai brigar para cair, acho que o Corinthians tem um time inclusive, né, se acertar e se de repente conseguir trazer um ou 2 reforços aí titulares, o Corinthians tem time para brigar sim pelas primeiras, 5, 6 posições no Campeonato Brasileiro, o que garantiria uma vaga na Libertadores e que seria muito interessante. Beliscar uma Copa, meio complicado, Copa do Brasil, nos últimos anos tem sido vencida pelo time que naquele momento, naquela reta final, quarta, semi e final, tá num momento muito bom, às vezes nem é um time que fez uma temporada muito boa, mas que naquele momento tá no seu melhor momento, com os jogadores bem fisicamente, e acaba beliscando a Copa. A Copa Sul-Americana talvez fosse, ou talvez seja, né, o campeonato aí mais acessível para o Corinthians, nessa segunda parte da temporada, mas o início foi mal, vamos ver, não tem nada perdido, né, o Corinthians pode classificar, mesmo que seja em segundo, ali classificar para os playoffs e seguir nessa competição. O Corinthians, com certeza está entre os melhores times da Copa Sul-Americana, em termos de elenco mesmo, né, cara, tem muito time ruim aí, e o Corinthians, pode, de repente, ter uma boa sorte aí na Copa Sul-Americana. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. Hoje à noite tem live fazendo cobertura da rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, vai Corinthians!